Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora o nosso tema 3, cujo tema é temperaturas, na nossa disciplina de higiene ocupacional. Estamos aí já praticamente na metade da nossa disciplina com relação ao conteúdo e conteúdos abrangentes, conteúdos teóricos, conteúdos bem, de certa forma, difíceis, mas estamos em um curso técnico, precisamos ter um potencial elevado, precisamos que vocês sejam exigidos o máximo e escola técnica, vocês estão na ESA e nós queremos sempre o melhor para vocês, tá bom? Então, vamos agora para o tema 3, temperaturas. É um tema também que dá para a gente explorar bastante coisa, mas eu vou aqui tentar resumir o máximo, trazer o máximo de conteúdo para a gente e para aplicar para a nossa situação aí de técnico em segurança do trabalho, tá? Então, os meus contatos aqui permanecem os mesmos. Entre em contato comigo em casos de dúvidas com relação ao conteúdo, enfim. Estamos aí para vamos falar aí sobre temperatura, sobre o calor. E o calor ele ocorre muitas vezes em indústrias, ele prevalece aí onde tem altas cargas radiantes sobre o trabalhador. E aí a gente vê que em diversas situações também predomina aí o calor úmido, né, onde são praticamente onde não tem fontes radiantes como nas lavanderias e tinturarias, tá? E aí a sobrecarga térmica no organismo é resultante de duas parcelas de carga térmica. Então a gente vai ver a carga ambiental, que está relacionado à carga externa, e a carga metabólica, que está relacionada internamente ali com relação ao ser humano, tá? E aí quando a gente começa a falar de calor, de temperatura, nós vemos que nós temos as trocas térmicas, e as trocas térmicas elas ocorrem aí de 4 formas, e nós vamos falar um pouquinho de cada uma delas, tá? Então, a primeira troca térmica que nós vemos é a condução, a segunda a convecção, a terceira a radiação e a quarta a evaporação. E aí a gente vai explorar cada uma dessas 4 trocas térmicas aí, tá? Vamos ver agora a seguir aí cada uma dessas trocas térmicas. Então, nós temos a primeira, que é a condução, que é a troca térmica entre 2 corpos em contato. Então, onde ocorrem aí 2 corpos em contato, onde tem as temperaturas diferentes. Então, nós vemos que ocorre dentro de um corpo cujas extremidades encontram-se temperaturas diferentes. Então, ou seja, para o trabalhador, é quando ele pega ali em uma ferramenta, em uma máquina que esteja quente. Então, é a questão da condução, é uma troca entre ali o trabalhador e ele está tocando em uma ferramenta, em um aparelho que esteja quente. Então, esse é o processo de condução. Nós temos o processo aí de convecção, que é a troca térmica realizada geralmente entre um corpo e um fluido. Então, ocorre aí a movimentação do ótimo por diferença de densidade provocada pelo aumento da temperatura. Então, nada mais é aí para o trabalhador uma troca onde ocorre o ar à sua volta. Eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, vocês vão entender um pouquinho melhor acerca de cada uma dessas, tá? A terceira é a radiação, que todos os corpos aquecidos emitem radiação infravermelha, que é chamado calor radiante, tá? Essa é a radiação. E nós temos a evaporação, que esse é mais fácil da gente entender também, que é a mudança de fase de um líquido para o vapor ao receber calor, né? Então, nós temos a questão da evaporação, que ocorre aí muitas vezes na situação com o trabalhador, que quando tem ali a umidade relativa do ambiente, que ele chega a 100%, não é possível evaporar o suor e a situação do trabalhador pode ficar crítica. Mas, para a gente entender tudo isso, eu separei uma imagenzinha aqui, 2 imagens na verdade. A primeira é essa aqui,
onde nós vemos todo esse processo aqui para a gente entender, tá? Então, eu falei do processo de condução, nós temos aqui o processo de condução. Olha só eu grifando de amarelo. Então, lembra que eu falei que o processo de condução é quando tem o contato ali entre dois corpos diferentes. Então, a gente vê a pessoa aqui segurando o cabo de uma panela que está quente, né? Então, aqui é o processo de condução. Então, é o contato do corpo com uma ferramenta ou a superfície. Então, a pessoa está segurando entrando em contato com uma ferramenta. No caso aqui, o cabo da panela está quente e ele está segurando. Esse é o processo de condução. Depois nós temos o processo de convecção, que é esse processo aqui, que é a troca que é realizada entre o corpo e um fluido. Então, para o trabalhador, é a troca que ocorre com o ar à sua volta. Então, a convecção ocorre dessa seguinte forma. A gente está vendo a panela aqui, a água, né, dentro da panela, e esses fluidinhos aqui, que é a água começando a borbulhar, esse é o processo de convecção, que aí fica mais fácil da gente aprender olhando, visualizando aqui esses processos. Aí o processo de radiação é quando se tem ali todos os corpos aquecidos emitindo radiação infravermelha, que é o calor radiante. A gente consegue ver aqui, né, a boca aqui do fogão, no caso, e aquela radiação aqui que ocorre, né, fica vermelho o fogão ali, a boca do fogão. Então a gente vê esse processo aqui de radiação. E por último, o processo de evaporação, que é quando a água vai evaporando aqui, acontece o processo de evaporação, tá? Então, acho que assim fica mais fácil da gente entender. Mas também eu separei uma outra imagem aqui para simular um processo, né, de formas de temperaturas aqui, do que nós estamos falando, em um ambiente de trabalho. Digamos que esse trabalhador ele trabalha ali em uma cabine e aqui está acontecendo as 4 formas aqui de temperatura com ele. Então, a primeira é a condução, que eu falei para vocês. Por exemplo, aqui uma cadeira pode ser um processo de condução que está entrando em contato com o corpo aqui do trabalhador, e essa cadeira pode estar quente por conta da temperatura, pode ser uma cadeira de ferro, por que não? Tá? Então aqui é o processo de condução. O processo de convecção, tá? Lembra que eu falei que para o trabalhador essa troca ocorre com o ar à sua volta. Então aqui está acontecendo o processo de convecção. Então o ar à volta do trabalhador é um processo de convecção, tá? Está um ambiente quente ali, o ar à sua volta, um calor quente no caso, né? Está acontecendo o processo de convecção. E o processo de radiação, a gente vê aqui a radiação, né, solar, o sol aqui, trazendo esse processo aqui de aquecimento, do calor radiante. E por último, a evaporação, a gente percebe o trabalhador já aqui exausto, suando de certa forma, tendo os seus líquidos ali de suor, trazendo o processo de evaporação, e com certeza o trabalhador está num ambiente quente, um ambiente ruim de se trabalhar, trazendo danos a ele, que pode ser um ambiente insalubre aqui. Então a gente começa a ver a questão da temperatura e o quanto ela é importante ser avaliada para trazer a segurança para o trabalhador, tá bom? Ou a prevenção de riscos aí de acidentes, enfim. Continuando aqui a nossa situação, a gente pode identificar que um dos fatores que influencia diretamente as trocas térmicas é a temperatura do ar ambiente. Então, ela vai determinar, né, a temperatura do ar ambiente ali, quando eu mostrei a figura do trabalhador naquela sala, aquele processo do calor por convecção, que é o ar que circula, aquilo que vai determinar se vai haver perda ou ganho de calor para o trabalhador. E
nós falamos também, né, eu quero falar para vocês da umidade relativa do ar, que é a UR, né, a porcentagem, que influi do mecanismo de evaporação. Então, a gente percebe que o organismo, teoricamente, ele pode perder até 60 calorias por hora por conta da sudorese, né? Da sudorese, e essa razão poderá ser reduzida em função da umidade relativa do ar, tá? Avançando aqui, nós temos um aparelho que mede essa umidade relativa do ar e a velocidade também, que é o aparelho chamado de termohigroanemômetro. É um nome grande, né? Mas esse aparelho, ele possibilita a mensuração da umidade relativa do ar e da velocidade. Então, e aí na norma, na NR17, ele fala da questão da umidade relativa do ar, que não deve ser inferior a 40%, e a velocidade do ar não deve ser superior a 0,75. Então a gente vê que a norma regulamentadora, ela coloca os limites ali para que a umidade relativa do ar seja padronizada para o trabalhador. E para isso é medido através do aparelho chamado termohigroanemômetro, que é esse aparelhozinho aqui que vocês estão vendo ao lado, tá? Através desse aparelho é realizada a medição aí da questão da umidade relativa do ar e da velocidade, tá? E aí nós temos algumas reações do organismo, enquanto o trabalhador ele está em uma situação de temperatura elevada, pode acontecer algumas situações com ele. Por exemplo, a reação do organismo que pode ocasionar, uma é a vasodilatação periférica, tá? Essa vasodilatação periférica, ela vai permitir o aumento da circulação de sangue na superfície do corpo. Então, é a questão que aumenta a rede de vasos ali da pessoa, pode ocasionar a queda de pressão. Então, um dos fatores que pode ocasionar aí a queda de pressão da pessoa, poxa, estou trabalhando ali no ambiente, caiu a pressão dele. Pode ser que seja a vasodilatação periférica, tá? E através também, né, a reação do corpo é a sudorese, que permite a perca de calor por meio de evaporação do suor, tá? E aí a gente tem algumas observações aqui, que a quantidade de suor produzida pode ser, em alguns instantes, atingir o valor de até 2 litros por hora, e a evaporação de 1 litro por hora permite a perca de 590 calorias nesse período, tá? Que é só algumas observações. Outras questões que eu quero trazer para a gente é que o calor pode produzir efeitos que vão desde a desidratação progressiva e até as câimbras ali. Então, a gente tem que observar que o trabalhador ele pode sofrer danos sérios por conta da temperatura. Então, é muito importante que nós possamos observar aí no ambiente de trabalho a questão da temperatura, porque pode ocasionar situações de grande risco ao trabalhador. E acontece também da pessoa ela não ser aclimatada ali. E o que é aclimatada? A pessoa não aclimatada. A pessoa não aclimatada é aquela pessoa, né, que ela não está adaptada a um ambiente muito quente. Então, por exemplo, está eu e você, e de repente eu estou adaptado a ambientes quentes, mas você é uma pessoa aclimatada. Você não está adaptado, o seu organismo não está adaptado a um ambiente quente. Então, talvez você, trabalhando num ambiente quente, vai sofrer sérios danos aí, tá? A gente pode ver também que o trabalhador ele pode perder, pode ter riscos, né? Quando ele é exposto ao calor intenso pela primeira vez também, aí ele vai ter a sua temperatura interna elevada e vai aumentar o ritmo cardíaco, vai ter uma baixa sudorese também. Algumas observações que a gente percebe quando o trabalhador está em ambientes quentes ali, tá?
E aí eu quero passar aqui para vocês começar a falar de uns termos mais técnicos, de uns termos mais profundos com relação à aula de hoje, que é a avaliação quantitativa. Quando o trabalhador ele está exposto ao calor, deve ser realizado um índice, uma avaliação, um índice daquele ambiente de trabalho, um índice da onde ele está, e esse índice ele é o IBU-TG. Esse índice IBU-TG ele significa índice de bulbo úmido termômetro de globo. Então, esse índice, né, o IBU-TG, que é o índice de bulbo úmido termômetro de globo. Se você nunca ouviu falar nisso, vai soar como estranho para você. Mas nós vamos falar a respeito disso, depois vai ficar mais claro e mais simples da gente entender, tá? E aí, para se fazer essa avaliação, é feito um cálculo. E este cálculo possui fórmulas, no caso. Então, para se fazer a avaliação, né, desse índice, primeiro nós temos os ambientes internos ou externos sem carga solar. E aí é feito um cálculo com essa fórmula aqui, que é o IBTUG, IBU-TG, ele é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. O que significa essas siglas, professor? O TBN é a temperatura de bulbo úmido natural e o TG é a temperatura de globo. Então, para se fazer o cálculo do ambiente externos ou externo sem carga solar, é realizada esta fórmula aqui, que nós vamos fazer aqui e entender rapidamente. E para ambientes externos com carga solar, é realizada esta fórmula, que é IBU-TG é igual a 0,7 TBN, o que é TBN? Temperatura de bulbo úmido natural, mais 0,1 TBS. O que é TBS? Temperatura de bulbo seco, mais 0,2 TG, que é a temperatura de globo. Tá? Então, para se fazer a avaliação quantitativa, a exposição ao calor deve ser avaliada através do índice de bulbo úmido termômetro de globo. Tá? E para se fazer essa avaliação, deve-se observar alguns fatores, tá? E a avaliação quantitativa são através dos fatores de temperatura do ar, umidade relativa do ar, a velocidade do ar e o calor radiante, tá? E o tipo de atividade aí. E as medições devem ser efetuadas no local onde o trabalhador permanece e a altura da região do corpo mais atingida. Então, por exemplo, para se avaliar isto com essas fórmulas, é preciso também utilizar alguns aparelhos que eu vou mostrar na sequência do slide. Mas vamos supor que o trabalhador precisa avaliar o ambiente ali de calor dele. Vai se pegar o aparelho, tá? E vai colocar na onde o trabalhador está, ou próximo ao local do corpo mais atingido. Geralmente, coloca-se nessa parte aqui do tronco, próximo aqui do tronco, e verifica-se a temperatura ali através do aparelho. Ou, um exemplo, se o trabalhador trabalha no forno de pizza e ele geralmente fica com as pernas mais expostas ali no calor. Então, vai se colocar o aparelho ali nas próximas pernas do trabalhador, tá? E o aparelho que é utilizado, tá, para fazer a medição do índice de bulbo úmido termômetro de globo é este aparelhozinho aqui. Então, esse aparelho é o medidor de estresse térmico. Então, nós temos o termômetro de globo, tá? Que é esse aparelho aqui, que vai ver a radiação, vai entrar aqui a temperatura, no caso, e vai acontecer o processo aqui para fazer a medição. Tem o termômetro de bulbo seco, que é esse aparelho aqui, tá? Então, esse termômetro de bulbo seco é para medir a temperatura do ambiente. Por exemplo, em São Paulo está fazendo 30 graus. É através desse termômetro de bulbo seco que se vê a temperatura, que faz a medição, no caso, tá? E o termômetro de bulbo
úmido natural, que é esse aparelhozinho aqui, essa situação, onde aqui é um copinho, onde vai uma substância líquida, e nós temos aqui um paviozinho, né, parecendo um cadarço aqui, para se fazer a temperatura da umidade aí, tá bom? Então, esse aparelho, ele faz o índice de bulbo úmido termômetro de globo. Para a gente entender um pouquinho mais, eu quero falar de cada um deles. Então, esses são os medidores de sobrecarga térmica. Então, os aparelhos que devem ser utilizados para fazer a medição de sobrecarga térmica é esse aparelho aqui, que eu expliquei para vocês. Então, o termômetro de... Vamos falar primeiro desse termômetro de bulbo úmido natural. Esse termômetro de bulbo úmido natural é um termômetro cujo bulbo é recoberto por um pavio hidrófilo, o qual tem sua extremidade imersa na água destilada, que foi o que eu expliquei para vocês aqui. Aí depois nós temos o termômetro de globo, que é esse termômetro aqui, tá? Que é um aparelho que possui um termômetro ou sensor equivalente, posicionado no centro de uma esfera oca, de cobre. E por último, o termômetro de bulbo seco, que é um termômetro comum, cujo bulbo fica em contato com o ar, obtendo a sua temperatura, que é esse aqui, tá bom? Só para a gente entender esse termômetro, porque ele é muito utilizado nos ambientes de trabalho. Então, para vocês se situarem, se atualizarem e se adaptarem, tá? Para entender esse aparelhozinho aí, esses aparelhozinhos, tá certo? Vamos lá. Agora, eu quero falar do cálculo. Como que é feito o cálculo, tá? Eu vou passar para vocês o cálculo aqui. Vou passar rapidamente, mas eu vou deixar o link no final, caso vocês queiram clicar no link, verificarem mais cálculos, fazerem mais cálculos, vocês vão clicar no link aqui, mas eu só quero deixar explicado como que faz o cálculo para se achar o índice de IBTUG, tá? Então vamos lá. Eu deixei aqui um exemplo que é realizado esta fórmula, essa primeira fórmula, sem a carga solar, que é a fórmula menor. Então, IBTUG, aqui IBUTG, é igual a 0,7 TBN mais 0,3 TG. Então, vamos lá. Então, aqui o exercício pede. Um engenheiro de segurança do trabalho executou algumas medições em uma fábrica de tecidos no setor de fornos e obteve as seguintes medições. Então, ele teve ali a temperatura de bulbo seco igual a 32 graus, a temperatura de bulbo úmido natural igual a 28 graus e a temperatura globo igual a 40 graus. Então, sabendo-se que é um ambiente interno sem carga solar, qual é o IBTUG do setor? Então, aqui está os cálculos. Então, o exercício nos deu aqui algumas informações, tá? Primeiro, ele nos deu a temperatura de bulbo úmido natural, que foi 28 graus. Aqui a gente consegue observar 28 graus. E a temperatura globo igual a 40 graus. A temperatura globo igual a 40 graus, tá? Essa temperatura nós não vamos utilizar de bulbo seco, porque a fórmula é sem carga solar, tá? Então, vamos lá. Então, a gente só vai alimentar as informações. Nós temos aqui a fórmula, tá? E a gente só vai alimentar. A primeira é a temperatura de bulbo úmido natural, que é o TBN. Então, a gente coloca 28 vezes aqui 0,7 TBN. 0,7 TBN. Mais a segunda, que é 0,3 TG, tá? Que é a temperatura globo, que é aqui 40, nos deu a informação do exercício. Então, é 40 vezes 0,3. E aí, gente, é só somar, não tem segredo. Você faz 28 vezes 0,7, vai dar esse valor de 19,6, mas aí você, multiplica, né? 40 vezes 0,3, que vai dar 12. Agora sim, você soma, vai nos dar o resultado de 31,6 graus.
Então, a gente tem o cálculo da temperatura do ambiente que o trabalhador está exposto aqui. Então, esse trabalhador, ele está em uma temperatura de 31,6 graus, tá? E agora a fórmula com carga solar, que é a fórmula aqui do IBTUG, que ela vai ser 0,7 TBN, tá? Mais o 0,1 TBS, mais o 0,2 TG. Vamos entender aqui. Mais um exercício. Então, um engenheiro de segurança do trabalho executou algumas medições em uma indústria de cerâmica no setor de secagem e obteve as seguintes medições. Temperatura de bulbo seco igual a 32 graus, temperatura de bulbo úmido natural igual a 28 graus e temperatura globo igual a 40 graus. Então, sabendo-se que é um ambiente externo com carga solar, por isso que nós vamos usar esta fórmula, qual o IBUTG do setor? Então, o cálculo é a mesma coisa. Aqui o exercício nos deu as informações, a temperatura de bulbo úmido natural é 28, o exercício nos deu. A temperatura de bulbo seco é 32, o exercício também nos deu. E a temperatura globo é 40, o exercício também nos deu. Aqui nós vamos utilizar todas as informações que o exercício nos deu. E aí é só a gente utilizar a fórmula. Então, eu vou pegar 0,7 TBN, o TBN, que é 28. Eu vou fazer 28 vezes 0,7 TBN, mais... a gente vai olhar aqui a temperatura de bulbo seco, que é 32. E vai colocar aqui, ó, temperatura de bulbo seco. Então, é 32 vezes 0,1 TBS. Mais o 40, que é a temperatura de globo, que é 0,2. Então, vai ser 40 vezes 0,2 TG. E aí, multiplica, depois soma. 28 vezes 0,7, 19,6. Mais, aí faz aqui vezes 32 vezes 0,1, vai dar 3,2, mais, aí a gente multiplica a última aqui, 40 vezes 0,2, que vai dar 8. Soma esses três aqui, o resultado vai ser 30,8 graus. Então, o trabalhador desse setor aqui de secagem, ele está exposto a uma temperatura de 30,8 graus. Lembrando que para achar essas temperaturas, nós vamos utilizar aqueles aparelhinhos que eu falei nos slides anteriores, tá? Que é o termômetro de bulbo seco, o termômetro de globo e assim por diante, ok? Tá, eu vou deixar o link para vocês aqui dessa fonte, desses exercícios, caso vocês queiram se aprofundar mais, mas eu acredito que dessa forma dá para a gente entender como faz. E aí você talvez me pergunte, tá bom, eu achei a temperatura que o trabalhador está exposto, é só isso que eu tenho que fazer? Poxa, aí a gente tem que entender que não é só isso. Nós temos que olhar a tabela da NR15, que é a tabela do anexo 3 da NR15. Nós precisamos verificar a temperatura, mas também precisamos verificar lá no anexo se o trabalhador está exposto, e eu vou explicar para vocês melhor, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês o link desse anexo da NR15, tá? Que vai mostrar o limite de tolerância para exposição ao calor. Não é só medir a temperatura do ambiente e verificar, esse ambiente é insalubre, o trabalhador ultrapassou porque passou lá da soma que a gente fez, né? Do cálculo que a gente fez no slide passado. Não, vocês precisam observar o anexo da NR15, o anexo 3. Eu vou deixar o link aqui para vocês clicarem e acessarem. Eu tenho o PDF também, vou mandar também para vocês. E também deixo na descrição da videoaula aqui, tá? Mas eu vou abrir para vocês agora esse anexo para a gente entender um pouco melhor, tá? Então, a gente vai pegar aqui o anexo, tá? Esse aqui é o anexo da NR15 e
nós vamos observar algumas situações, tá? Aqui é o limite de tolerância para exposição ao calor. Eu peço para vocês lerem esse anexo, se aprofundarem. Pessoal, leiam mesmo, porque um bom profissional ele precisa ler, ele precisa de leitura. E para complementar a aula, eu peço até como estudo para vocês fazerem aí, ler a NR15, tá? Então aqui está a NR15, fala que o objetivo é estabelecer critérios para caracterizar as atividades e operações insalubres decorrentes de exposição ocupacional ao calor. Então, nesse anexo aqui, ele vai nos dar uma tabela, que é o quadro 1, que é o limite de exposição ocupacional, tá? Esse limite de exposição ocupacional, ele vai nos mostrar algumas situações aqui para vocês. Eu vou explicar aqui para vocês entenderem. Essa primeira coluna é a taxa metabólica que o trabalhador está quando ele trabalha. Por exemplo, o trabalhador ele faz um serviço braçal e a taxa metabólica dele é de 100. E então, cada trabalhador, cada serviço, ele tem uma taxa, conforme a tabela aqui, e ele pode ficar exposto a determinada temperatura. Vamos lá. Vamos supor, vou explicar aqui para vocês entenderem. Aqui no quadro 2, nós temos a taxa metabólica por tipo de atividade exercida. Então, vamos supor, um trabalhador ele faz um trabalho leve com as mãos. A taxa metabólica dele é de 126. Um trabalhador moderado com um braço ali só, que ele trabalha só fazendo uma coisa ali com a mão, com o braço e tal, a taxa metabólica é 198, tá? Vamos pegar aqui para vocês entenderem, eu vou explicar só um exemplo para vocês entenderem e para que vocês possam verificarem como que a gente vê se o ambiente que o trabalhador está exposto ao calor, se ele é insalubre ou não. Então vamos lá. Vamos pegar aqui um trabalhador, aqui ó, trabalho moderado com 2 braços. Então o trabalho dele, um exemplo, aquele cálculo que a gente fez no começo lá, o trabalho dele, ele faz um serviço moderado com os 2 braços e a taxa metabólica é de 279. Nós vamos pegar essa taxa metabólica e verificar no quadro 1, na onde o trabalhador vai se enquadrar para a temperatura dele ali, que ele vai ficar exposto ao calor. Então a taxa metabólica é 279, perfeito? Então vamos procurar aqui. Aqui está a taxa metabólica 100, 126, 146, aí vai subindo, 182 é a segunda coluna aqui, 186, 231, verifiquem, aqui 279. Percebam que não tem 279. E a NHO, ela nos fala para que a gente pegue sempre a próxima taxa metabólica. Se é 279 não tem, nós vamos pegar a próxima, que é 283. Vamos supor que a taxa metabólica do trabalhador fosse 285. Não tem aqui, eu pego a próxima 289, tá? Então vamos lá, nós vimos que o trabalhador ele tem uma taxa metabólica de 279. Não temos aqui, pegamos a próxima que é 283. 283, ele pode ficar exposto ao calor somente a 28,5 graus, tá? Então, um trabalhador que trabalha um serviço pesado com as 2 mãos, ele tem uma taxa metabólica de 283 e ele pode ficar exposto a um calor de 28,5 graus, tá? 28,5 graus. Passando disso, o trabalhador já está em condições insalubres, tá? Lembrando que isso é em ambientes internos, tá? A própria norma aqui, ela deixa claro que para ser caracterizada uma atividade insalubre, o trabalhador só se aplica a ambientes internos. A ambientes a céu aberto, isso não se aplica. Então, trabalhador em construção civil, tem um serviço braçal pesado, se ele está em um ambiente externo,
não é considerado como ambiente insalubre. Aqui está claro, ó, na taxa aqui 1.1.1, este anexo não se aplica a atividades ocupacionais realizadas a céu aberto sem fonte artificial de calor, ou seja, a céu aberto o trabalhador não é considerado uma atividade insalubre. Tudo bem? Dúvidas é só falar comigo. Então, percebam que aquele cálculo que nós fizemos aqui, ele vai nos mostrar que não é tão simples assim, que é só fazer aquele cálculo e tudo bem. Nós temos que olhar a tabela da NR15 para verificar se o trabalhador está exposto, tá? Vocês lembram que eu deixei claro aqui para vocês nesses cálculos aqui. Então, lembra que nós fizemos o primeiro cálculo, que deu 31,6? Se a gente pegasse aquele trabalhador que a gente olhou agora na tabela da NR15, que ele faz um serviço braçal e a taxa metabólica dele é de 286, ele só pode ficar exposto a uma temperatura de 28,5 graus, aqui ele já teria ultrapassado para 31,6, então ele teria que trabalhar, teria insalubridade, tá bom? Explicando essa parte complexa, um pouquinho chata de entender, mas se vocês voltarem o vídeo, vocês conseguem entender como que funciona, e dúvidas também é só falar comigo, tá? Eu quero passar para os últimos slides aqui, os dois últimos. Nós vamos falar sobre a temperatura, o frio, mas aqui é muito rápido. Eu só vou explicar para vocês nesse slide no próximo e a gente já encerra a aula, tá? Para não ficar tão maçante e grande para a gente. A temperatura no frio. O frio é mais fácil de entender. É o trabalho em ambientes externos frios, frio, né, com as atividades realizadas dentro aí de câmaras frigoríficas, em portuários no qual manuseiam cargas congeladas. A gente vê muito, quando a gente vai ao supermercado, a gente vê aquelas pessoas com aquelas roupas brancas, blusa, eles ficam em câmaras frigoríficas, eles ficam ali manuseando carnes, frutas, sorvetes, enfim. Esses são ambientes frios. E aí a gente sabe que quem trabalha nesses ambientes frios pode ter lesões também, né, causadas pelo frio, que é a hipotermia, que podem causar úlceras. E a gente vai ver que trabalhadores que trabalham no ambiente frio, eles devem obedecer um limite de tolerância, tá? Que a gente vai entender aí no próximo e no último slide agora, tá? Então a gente vai entender da seguinte forma, tá? Aqui nós temos a tabela que vai nos explicar como que o trabalhador deve exercer a sua atividade em ambientes frios. Então, nós temos aqui o regime de trabalho e de descanso. Nós temos aqui a faixa de temperatura, tá, do trabalhador, a faixa de temperatura de bulbo seco, no caso, que são os graus aí ao frio. Então, nós temos a primeira coluna que vai nos indicar aqui qual é essa faixa de temperatura e a máxima exposição diária permissível para pessoas adequadamente vestidas para exposição ao frio. Vamos entender isso aqui. Então, digamos que nós temos um trabalhador que está em uma temperatura de 15 graus a menos 17,9. Ele trabalha no ambiente que tem esse tipo de temperatura, tá? Foram lá e mediram a temperatura com aquele aparelho de bulbo seco e verificaram que o trabalhador trabalha em um ambiente assim, de 15 graus a menos 17. Qual é a máxima exposição diária que ele pode fazer ali trabalhando? Se ele está nessa situação, ele tem o tempo total de trabalho no ambiente frio de 6 horas e 40 minutos, sendo 4 horas do período de 1 hora e 40 minutos, alternados com minutos de repouso. Então a gente vai percebendo que conforme aumenta, no caso, conforme a temperatura cai, o trabalhador ele não pode ficar muito tempo exercendo a sua atividade em um setor tão frio. Por exemplo, a segunda linha aqui, o trabalhador que está exposto a menos 18 graus a menos 33,9. O tempo total de trabalho no ambiente frio são de 4 horas,
é de 4 horas, alternando-se 1 hora de trabalho com 1 hora para recuperação térmica fora do ambiente. Ou seja, o trabalhador que está em um ambiente que é menos 18 graus a menos 33,9, ele só pode trabalhar por 4 horas. E são 4 horas seguidas nesse ambiente frio? Não. Nesse caso, ele vai trabalhar 1 hora, descansar 1 hora fora daquele ambiente frio. Trabalhar mais 1 hora, descansa mais 1 hora fora daquele ambiente frio, até completar as 4 horas, tá? Um trabalhador que está a menos 34 graus a menos 56, deve ser muito frio, né? O tempo total de trabalho nesse ambiente frio é de 1 hora, ou seja, ele só pode ficar trabalhando 1 hora no seu dia de trabalho, sendo 2 períodos de 30 minutos, com separação mínima de 4 horas de recuperação. Ou seja, ele vai trabalhar 1 hora direta ali? Não. Ele vai trabalhar meia hora nesse ambiente frio, aqui, e vai descansar 4, fora do ambiente frio. Depois ele volta, trabalha mais meia hora e descansa mais 4 horas. E assim acontece. A penúltima aqui, um trabalhador que está exposto a menos 57 graus a menos 73, não dá nem para pensar e imaginar isso, né? Mas o tempo total de trabalho no ambiente frio é de 5 minutos apenas. Ou seja, se ele está em uma temperatura menos 57 graus a menos 73, ele só vai trabalhar 5 minutos ali do seu dia, sendo o restante da jornada cumprido obrigatoriamente fora do ambiente frio, tá? E abaixo de menos 73 não é permitida a exposição ao ambiente frio, seja qualquer for a vestimenta utilizada. Lembrando, mesmo com essas temperaturas baixas, mesmo com esses regimes aqui de exposição máxima diária, o trabalhador deve estar com as roupas adequadas, com as vestimentas adequadas para trabalhar em temperaturas frias. Ok, pessoal? Encerrando aqui, eu vou deixar 2 exercícios para vocês apenas, 2 questõezinhas para vocês responderem, porque eu sei que a aula foi longa. A primeira atividade, a primeira questão é: a exposição ao calor deve ser avaliada através de qual índice? Vou dar uma dica aqui. O IBU, lembra? Esse índice. E quais são os seus 3 medidores de sobrecarga térmica? Então, lembra daquele aparelhinho lá que tem 3 medidores de carga térmica? Eu quero que vocês falem quais são eles, ok? E por último, com relação ao ambiente frio, o que eu expliquei agora há pouco, eu quero que vocês vejam qual deve ser o tempo de regime de trabalho e descanso de um funcionário que está em uma faixa de temperatura de bulbo seco a menos 38 graus. Para vocês responderem essa questão, vocês precisam olhar a tabelinha do ambiente frio e verificarem, poxa, o trabalhador está ali a menos 38 graus, onde ele se enquadra. Então, qual deve ser o tempo de regime de descanso dele, de intervalo, daquilo que eu expliquei, ok? Pessoal, a aula ela é muito extensa. Se fosse uma aula presencial aí, nós ficaríamos a manhã inteira, mas eu deixei aqui os melhores pontos para a gente aprenderem, lembrando que a aula é gravada aqui, eu sempre gosto de gravar, gravei aqui para vocês. Lembrando, dá pause, anota, volta o vídeo, é para isso que serve, tá? Não é para vocês verem corrido e falar, meu Deus, eu não entendi isso. Dá um pause, volta, veja a explicação de novo, quantas vezes quiserem. Não entendeu? Entre em contato comigo, ok? Eu agradeço de coração pela aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido aí o melhor. E lembre-se, vocês estão em um curso técnico e devem ser exigidos aí o máximo de vocês para serem bons profissionais. Vocês estão em uma escola técnica, vocês estão na ESA e queremos oferecer o melhor para vocês, ok? Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.